Aqui a gente vê a mesma curva que se tinha para o H13, né? Levantada pelo Adonias também para o aço D2. O que é importante é que o aço D2 ele nunca pode ser nitretado com camada branca. Tá? O aço D2 é um aço ledeburídico, que já tem uma fração de carboneto muito alta, tratado com uma dureza elevada, em torno de 58, 60 OPC, e camada branca fragiliza extremamente a superfície desse aço, obrigatoriamente ele tem que ser nitretado sem camada branca. Veja, a nitretação com camada branca do aço D2 gera uma precipitação de nitretos em contornos de grão muito forte, o que diminui bastante a resistência à abrasão. Sem camada branca, vejam, eu tenho uma zona de difusão, que é essa zona mais escurecida, mas não há nitretos precipitados em contornos de grão. E ele tem um potencial de nitretação, de endurecimento alto, veja, 1.000, 1.100 Vickers, tá? Mesmo com um potencial de 5% de nitrogênio. Aqui a gente tem também um trabalho mais recente do Adonias, onde mostra a microestrutura do aço D2, nitretado com 5%, 10% e 20% de potencial de nitretação. Tá? Aqui eu tenho uma camada, vamos chamar assim, perfeita, tá? Nitretada, sem camada branca, sem nitretos em contornos de grão, ou numa fração muito baixa, e essa fração de nitretos em contornos de grão aumentando. Tá? E aqui a profundidade de nitretação, 100 microns, 140 microns e 180 microns. Não é que não haja possibilidade de nitretar o aço D6, porque ele é revenido a baixa temperatura. É preciso que se tenha um processo adequado e que se conviva com a restrição. Aqui é o aço D6, vejam aqui a superfície nitretada, zona de difusão, sem camada branca mais escura. Ele atinge um endurecimento bastante intenso, em torno de 1.300 graus. Não, perdão, em torno de 1.300 Vickers. Tá? Só que a dureza do núcleo antes de 61 ROC-UC cai para 59. Existe uma pequena perda de dureza, que é aceita porque existe um grande ganho, um grande acréscimo na dureza superficial. Então, o aço D6 pode ser nitretado sob condições controladas, aonde a queda de dureza do núcleo seja muito baixa, tá? E o ganho do endurecimento superficial compense. Tá? Por exemplo, se faz muitos moldes cerâmicos de aço D6 nitretados sob plasma. Tá? Aqui um aço rápido, M3 classe 2, né? Usado basicamente em machos. Vejam, essa é a zona de difusão. Ele também não pode ser nitretado com camada branca, porque ele é ligado ao cromo, molibdênio, tungstênio e vanádio. Tá? 652. 6511, 13 mais 5% de cromo. Ele tem 18% de elementos de liga forte formadores de carboneto. Não pode ter alto potencial de nitrogênio de forma alguma, fora que ele tem que ter também uma combinação de temperatura e tempo específica para aço rápido. Tá? Aço rápido tem um ciclo completamente diferente de qualquer outro aço ferramenta que vai sofrer nitretação. Veja, potencial de nitrogênio elevado, de endurecimento elevado, tá? Próximo de 1.500 Vickers, tá? E uma profundidade não maior do que 80 microns. Uau! Vamos entrar no PVD para ir para a parte final do nosso mini curso. Bom, a nitretação é um processo de difusão. Tá? Essa é a grande diferença e o que as pessoas confundem entre nitretação e revestimento PVD. A nitretação é um processo de difusão no qual eu promovo um enriquecimento da superfície do aço em nitrogênio e deste enriquecimento resulta a formação ou não da camada de compostos e resulta na formação da zona de difusão com um endurecimento, que vai depender das condições de processo. O revestimento PVD não envolve difusão.
ele é um tratamento de revestimento, de deposição. Por sobre a minha ferramenta, eu vou depositar uma camada cerâmica, tá? De alta dureza e baixo coeficiente de atrito. Para que eu faça essa deposição dessa camada cerâmica, eu tenho que ter um reator, eu tenho que ter plasma, eu tenho que ter gás, e eu tenho que ter o que a gente chama de alvos, ou targets. Porque a minha cerâmica ela tem uma fase metálica, tá? Que é a fase metálica, ela vem do metal do target, e ela tem a fase não metálica. Na grande maioria das vezes, o nitrogênio. Mas a fase não metálica pode ser o carbono, e a fase não metálica pode ser o carbono e o nitrogênio. Portanto, eu tenho que injetar o nitrogênio para compor a fase não metálica. Eu posso injetar o metano, que vai fornecer o carbono da fase não metálica da cerâmica, e hidrogênio e argônio para que eu faça a combinação da mistura gasosa, para que eu faça a limpeza e depois para que eu controle a deposição. Então, o reator de PVD também é um reator que trabalha sob vácuo, só que enquanto eu estou trabalhando no nível de vácuo, na nitratação sob plasma, é máximo de 10 a menos 2, aqui eu estou trabalhando num nível de vácuo de 10 a menos 5 torr, 10 a menos 7 bar. Então o vácuo aqui, durante a etapa de aquecimento e de limpeza, de sputtering, ele é muito mais baixo, tá? E durante a etapa de revestimento, ele é da ordem de 10 a menos 3. Então, como funciona esse processo de uma maneira geral? Eu também tenho um polo negativo, tá? Eu tenho anodo, a minha peça está ligada no polo negativo, também é catodo. Eu tenho uma diferença de potencial aqui, que a gente chama de bias, que visa atrair os átomos, né? Atrair os íons. A parte do target vai me fornecer o metal do meu revestimento, titânio, cromo, zircônio, cromo alumínio, titânio alumínio, pode ser uma liga, necessariamente não é um metal puro. E neste reator, com baixa pressão, com tensão, diferença de tensão entre anodo e catodo, na presença de gás ionizado, eu tenho a oportunidade de gerar um plasma de alta intensidade, e esse plasma é capaz de vaporizar o metal do meu alvo, o metal do meu target, gerando as partículas de metal que vão ser depositadas na superfície da peça e que, na presença dos íons gasosos, dos íons, tá? De nitrogênio ou de carbono, que estão sendo acelerados para a superfície da peça, eu vou formar o meu depósito. Então, veja aqui, a gente tem um exemplo, o meu alvo, tá? Aqui eu tenho a vaporização, a retirada do elemento, nesse exemplo, titânio. Aqui eu tenho toda a região do plasma. Aqui eu tenho nitrogênio, tá? Inicialmente molecular, depois o nitrogênio vai ser ionizado, vai gerar íons de N+, e titânio mais nitrogênio vão se condensar, né, na superfície do substrato, na superfície do aço, e essa condensação, no caso de número de átomos, 50% de nitrogênio, 50% de titânio, vai formar este depósito, o que a gente conhece como nitreto de titânio, que é o que mais as pessoas conhecem, que é o mais antigo, que é o mais comum e que é o mais bonito. Não que é o melhor, mas o que as pessoas acham mais bonito. Quais são, em geral, os revestimentos que a gente chama de commodity, que as pessoas fazem, os prestadores de serviço? Nitreto de titânio, carbonitreto de titânio, carboneto de titânio, nitreto de cromo, zircônio, titânio alumínio, cromo alumínio. Vejam que cada revestimento tem um nível de dureza diferente, tem um coeficiente de atrito diferente, tem uma temperatura de estabilidade diferente, e tem uma cor diferente, que cor é cor. Tá? O que importa é que
combinando diferentes durezas com diferentes coeficientes de atrito e com diferentes temperaturas de estabilidade, eu seleciono qual é o melhor revestimento para uma determinada ferramenta e para a sua aplicação. Tá? Eu não posso usar nitreto de titânio, tá, em fundição sob pressão, porque a estabilidade térmica dele é muito baixa. Então, eu tenho que usar cromo alumínio. Então, tudo isso aí, toda essa combinação, qual revestimento vai ser usado, depende da seleção da aplicação. Aqui a gente vê um reator industrial, tá, para revestimento, um reator desse tipo, com 2 targets, um target do lado esquerdo e outro target do lado direito. E essa luz que a gente enxerga pela escotilha, tá, é exatamente a luz do plasma que está sendo gerado na câmara. Olhando apenas uma escotilha, tá, o que a gente vê em detalhe? Essa região é o target. Vejam que o plasma, tá, em alta intensidade, está vaporizando o plasma. Tá? Plasma, essa região aqui que a gente enxerga, dá para enxergar realmente a saída do plasma do target. Aqui a gente tem uma peça. Aqui é a resistência, tá, que promove um aquecimento adicional. Aqui é a mesa. Tá? Então, este conjunto é um flash no momento que está sendo realizada uma deposição. Existem diferentes tipos de mesa em função da ferramenta que você está querendo revestir. Essa é uma mesa plana, simples, de um único movimento. Para uma ferramenta simples, onde eu tenho que apenas revestir faces planas, então eu tenho aqui o alvo, ela gira em torno do alvo. Então, ela encontra o alvo num giro, tá? E na metade do outro giro completo, ela encontra o alvo do lado esquerdo, tá? E em torno, girando em torno do alvo, eu vou promovendo o revestimento. Quando eu tenho peças de geometria mais complexas, aqui eu tenho serras, aqui eu tenho punções, que tem que ter um revestimento circular, eu não posso usar mais esse tipo de mesa. Então, essa mesa, na verdade, tem 3 movimentos. Aqui embaixo, ela gira no movimento no CIR maior, voltada para os 2 targets. Cada uma dessa mesa gira individualmente, num segundo movimento. E essa mesa maior, ela ainda se move para baixo e para cima, fazendo um terceiro movimento, de maneira que eu tenha um revestimento mais homogêneo possível no entorno desta ferramenta. E olhando aqui, a gente tem um aço D2, tá? Uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando a camada de nitreto de titânio. Tá? Essa camada tem 4,1 microns de espessura, coeficiente de atrito de 0,39. Então, o que a gente delimita aqui? A superfície do revestimento, que é aquela que vai estar de frente para o crime, que é aquela que vai estar efetivamente trabalhando, né? O revestimento em si, a interface do revestimento com o substrato e o próprio substrato. Esta harmonização é extremamente importante para que eu tenha aderência, porque um recobrimento ele só se basta quando ele está aderido à superfície. Quando ele destacou, ele já não está mais trabalhando, é dinheiro jogado fora. Como a gente está vendo aqui, só tem o nitreto de titânio, muitos revestimentos, de maneira completamente diferente, não são apenas monocamadas. Eu posso ter uma combinação de diferentes camadas. Nesse caso aqui, uma camada de nitreto de titânio, uma fina de titânio, nitreto de titânio, uma fina de titânio, terminando com titânio. Então, cada usuário e cada prestador de serviço tem o seu portfólio de camadas monocamadas e multicamadas. Tá? Isso vai depender de usuário para usuário e de prestador de serviço para prestador de serviço. Aqui a gente tem fotografias da camada que as pessoas julgam mais bonita, né? Que é a camada de nitreto de titânio. Então, eu tenho punções, aqui eu tenho equipamentos odontológicos, aqui eu tenho serras circulares,
broca helicoidal, o suporte de engate do meu motorista. Então, é uma camada que, industrialmente, ela é usada cada vez menos, não que ela não seja usada, mas ela já foi a única e agora ela tem nichos bastante específicos de aplicação, tá? Que são nichos menores. Hoje, as camadas, eu acho que 90% das camadas não são mais nitreto de titânio. Tá? Uma coisa importante que eu já falei é que uma camada só se basta quando ela tem aderência no substrato. E a gente que utiliza processo PVD, em geral, tem um teste bastante simples, mas não menos importante, porque ele já é normalizado pela norma DIN alemão, que é o teste de indentação Rockel-Seco. Esse teste serve, no primeiro ponto, né? Como que a gente faz? Se faz uma amostra, tá? do aço mais comum que você trabalha, isso vai depender de quem está fazendo o revestimento. Nesse caso dessa amostra, era um aço D2, tá? Essa amostra ela é temperada, ela é revenida, ela é polida perfeitamente, vai para o revestimento, e depois que ela é revestida, ela volta e se fazem impressões Rockel-C na superfície. Essa impressão Rockel-C já serve para que se controle a dureza após o revestimento. Porque eu não posso, se esse aço é projetado para 58, 60, nesse caso, ele foi temperado e revenido nas condições corretas, ele deve sair do revestimento com a dureza entre 58 e 60 Rockel-C. E eu faço, por exemplo, 2 pontos de indentação e o comportamento do revestimento no entorno da indentação, que é uma deformação plástica, nesse caso severa para esse tipo de aço, é analisado à luz do microscópio óptico. Então, veja, existe um padrão, tá, de qualidade, um padrão de liberação, onde a gente compara as trincas no revestimento com o padrão de trincas da norma DIN. Nesse caso esquerdo, veja, a gente tem um padrão de trincas, que é um padrão de trincas, vamos chamar assim, ótimo. Né? Eu tenho apenas trincas radiais, veja que a gente observa aqui com um baixo aumento de 50 vezes, está vendo? Perfeitamente perpendiculares, perfeitamente espaçadas. Com aumento de 100 vezes, a gente vê trincas de Hertz também aqui ao redor, mas não enxerga nenhum desplacamento. Né? Essa norma ela mostra HF1, HF2, HF3, tá? Que são regiões onde, na região da seta, ainda tem algum desplacamento, e HF5 e HF6, condições onde o desplacamento é extensivo, inaceitável, como mostrado nessa figura. Veja, é o mesmo aço B2, submetido à mesma indentação Rockel-C, é lógico que num outro processo, aonde, por uma não conformidade de processo, a camada não teve aderência ao substrato. Então, aqui, ao redor, eu tenho a camada de revestimento, e toda essa região mais clara é onde o revestimento foi desplacado, perdido durante o ensaio Rockel-C. Então, aqui eu tenho uma condição HF6, uma condição em que esse material não deve ser liberado. O revestimento é lógico, pela sua característica de alta dureza e baixo coeficiente de atrito, ele induz a uma baixa perda de massa, uma baixa taxa de desgaste. Aqui nós temos aço rápido, revestido com carbonitreto de titânio, tá? Perda de massa no estado não revestido, e a perda de massa brutalmente menor quando ele é revestido com carbonitreto de titânio. Aqui a gente tem pastilhas de metal duro com 3 tipos de revestimento diferentes: carbonitreto de titânio, nitreto de titânio alumínio e nitreto de cromo alumínio. Tá? Mostrando que
cada nitreto também pode ter uma vida sob desgaste superior ao outro nitreto. Tá? Então, a seleção do tipo de revestimento que vai ser utilizado é importante para que eu tenha o máximo desempenho. E para fechar essa apresentação, a gente vai mostrar um processo que hoje é amplamente utilizado na indústria e que o tempo passa, né? 20 anos atrás, praticamente, ele não existia como um processo industrial corrente no mundo inteiro. Tá? Eu julgo que o trabalho, assim, eu não sei até quanto, que certo ponto, pioneiro, mas o trabalho de extrema relevância foi a tese de doutorado do Adonias. Para mim, ela é uma diferencial de águas, tanto se olharmos essa tese de doutorado do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista industrial, porque ela realmente nos traz resultados excelentes e aplicativos. E o revestimento, o tratamento chamado de tratamento dúplex, é uma combinação entre o tratamento de nitretação e o tratamento de revestimento PVD. Ou seja, combinar as melhores propriedades que eu tenho na camada nitretada com as melhores propriedades que eu tenho na camada revestida, tem um erro de português aqui, gerando um revestimento dúplex ou um revestimento ou uma superfície dúplex. Então, eu tenho uma funcionalidade combinada entre nitretação e revestimento PVD. De que forma? Ora, aqui o exemplo do aço D2. Ele é temperado e revenido em torno de 500 vickers. O meu revestimento, por exemplo, de nitreto de titânio tem 2.200 vickers. Na região da interface, eu tenho uma queda abrupta de dureza. Tá? E isso instabiliza a camada revestida. Se eu faço a nitretação, esse era o pensamento bastante antigo, eu tenho um endurecimento superficial, tá? Portanto, a diferença de dureza de 2.200 não é mais contra 550, mas agora ela é contra 1.200, e olha, melhorou bastante, porque a dureza do aço nitretado está mais próxima da dureza do revestimento. Mas não é só isso que foi visto. Tá? O que foi visto, que está nesse exemplo bastante ilustrativo, é que a combinação dúplex de nitretação ela é mais do que só ter dureza. Veja esse exemplo. Aqui eu tenho um colchão de alta elasticidade, sobre o qual eu ponho uma lâmina de vidro. Esse colchão me representa o aço, o vidro, por exemplo, nitreto de titânio, impõe uma carga. Poxa, é natural, instintivo para todos que estão vendo esse exemplo, que na ação da carga, esse vidro vai trincar, e se eu progredir com a carga, esse trinco vai delaminar. Ou seja, ele vai sair do colchão, ele vai pular do colchão. Mas eu tenho uma opção. Ora, eu vou colocar uma lâmina de madeira entre o colchão e o vidro. E vou impor a mesma carga. Instintivamente, a gente já acha que este vidro, tá, vai trincar muito menos, fraturar muito menos e desplacar muito menos. Porque a gente sabe que, olha, quando eu coloco a madeira sobre o vidro, a madeira acomoda a carga e faz com que eu tenha uma deformação mais controlada ao longo da superfície com o colchão, e todo esse sistema fica equilibrado. Mas ele não fica equilibrado só por causa da dureza da madeira, que é mais dura do que o colchão, mas muito mais mole do que o vidro. Ela fica acomodada também por um efeito elástico, tá? Elástico. Então, quando a gente vê essa superfície, veja, aqui é uma camada de nitreto de titânio sobre uma superfície de aço rápido. Aqui, com menor aumento, a gente vê a camada de nitreto de titânio, e que esse aço rápido foi pré-nitretado. Tá? Então, eu tenho essa combinação, revestimento mais nitretação, por sobre um substrato de aço M2 temperado e revenido,
Quando eu olho esta superfície dúplex, eu não posso olhar apenas sob o ponto de vista de dureza, mas eu tenho que olhar sob um ponto de vista de mais propriedades. Tá? Uma combinação de propriedade onde as principais são dureza e elasticidade. Tá? Aqui a gente vê uma figura de exemplo, a mesma ferramenta após nitretada sob plasma, sem camada branca, com uma qualidade superficial muito boa, e depois de nitretada com uma camada proprietária chamada V10M. Metalurgicamente, qual é a função? Então, qual é o pulo do gato de você fazer a pré-nitretação antes do revestimento PVD? É combinar dureza e elasticidade. Veja o que mostra esse gráfico da esquerda, tá? Também resultados do Adonias. Aqui eu tenho, nesse ponto zero, o aço D2 temperado e revenido. O que eu estou medindo, né? Essas são medidas de nanoindentação. O valor H da dureza e o valor do módulo de elasticidade. A relação entre a dureza e o módulo de elasticidade do aço D2, sem nitretação, é de 0,03. E a mesma relação H sobre E do nitreto de titânio é perto de 0,06. Veja, então, não estou me focando apenas na diferença de dureza, mas na diferença da relação entre dureza e módulo de elasticidade. Quando a gente nitreta, quando a gente causa o endurecimento superficial, não só a dureza do aço D2 aumenta, né, o que é importante, mas a relação H sobre E aumenta de 0,03 para perto de 0,06. Então, o que é compatível? H sobre E da superfície nitretada é compatível com H sobre E do revestimento. Vejam que a dureza não é compatível. A dureza do revestimento é 2.200 e a dureza da camada nitretada é metade dessa dureza. Mas H sobre E do revestimento é 0,06 e H sobre E da superfície nitretada também é 0,06. Então, isso compatibiliza as propriedades mecânicas de dureza e elasticidade. Tá? Com o progresso da nitretação, né, no aço D2, aqui eu tenho uma estabilização do H sobre E em torno de 0,05 e a dureza do revestimento, a relação H sobre E do revestimento é basicamente constante. O que se reflete, tá? Essa compatibilização entre módulo de dureza e módulo de elasticidade. Olha, aqui eu tenho ensaio de indentação, LC1 é a carga crítica para trincamento, LC2 é a carga crítica para desplacamento. Se eu tenho material sem nitretação, representado por zero, ele começa a trincar em torno de 30 quilos e ele já desplaca para 100 quilos. Quando eu tenho a compatibilidade, a melhor compatibilidade de H sobre E, ele começa a trincar em torno de 60 quilos e para o fundo de escala do ensaio, de 250 quilos, ainda não houve delaminação, não houve desplacamento. Né? É isso que a gente procura quando a gente faz o tratamento duplex, minimizar o desplacamento. Aí, depois, como eu tenho uma queda de H sobre E do substrato, eu tenho uma queda na carga crítica de desplacamento, mas, mesmo assim, ela ainda é superior do material não nitretado. Então, o resultado me define a melhor condição de nitretação para o maior desempenho com relação à adesão de revestimento para o aço D2. Da mesma maneira, a mesma explicação para o aço H13. Tá? Mesma aplicação. A gente vê que a partir de 3 horas de nitretação com aço H13, eu já tenho sempre a carga crítica para desplacamento da camada acima do limite de carga do ensaio realizado. E essa é uma
micrografia bastante feliz, né, feita em microscopia eletrônica de varredura, aonde se cortou exatamente o centro da calota de indentação OPC, tá? Naquele teste que eu mostrei ali, isso também, essa foto é do Adonis. Quando se nitreta o aço H13 com camada branca. Vejam, eu falei que para o tratamento duplex é imprescindível não ter camada branca. Esse é só um exemplo, o tratamento, todo o mesmo tratamento é feito sem camada branca, mas não dá para apresentar nesse contexto. Então, quando eu tenho a presença da camada branca, veja, na região mais crítica, na borda da indentação, é possível enxergar trincas na camada nitretada. E se a gente tiver um maior aumento da região crítica, a gente vê, nesse caso da esquerda, tá, a quebra e a delaminação, o desplacamento do revestimento. Esse aqui é o revestimento de nitreto de titânio. Do lado direito, a gente já vê que o revestimento já foi embora faz tempo, tá? Ele nem está mais aqui nessa região. Eu tenho um restinho de revestimento aqui fora da indentação e um resto de revestimento no fundo da indentação. Mas aqui eu tenho desplacamento. Então, a camada branca ela é prejudicial ao tratamento duplex. O mesmo H13 nitretado sem camada branca, vejam, dá para ver aqui em cinza mais escuro a tonalidade da zona de difusão, todo o revestimento permanece aderido na calota e na borda da indentação. É o que a gente vê aqui nessa seta. Eu tenho trincamento, mas eu não tenho a decoesão do revestimento e nem perda do revestimento. Então, esta combinação entre colchão, madeira e vidro, substrato, superfície nitretada e revestimento PVD, esta combinação total é que melhoram a aderência e aumentam a vida da ferramenta. Portanto, ferramentas de conformação, por exemplo, a frio críticas, tá, feitas em aço D2, que vão deformar aços ou chapas que têm um limite de escoamento acima de 400 megapascal, espessura acima de 2 milímetros. Elas devem obrigatoriamente ter definido o processo de tratamento superficial como sendo um processo duplex. Nitretação mais revestimento PVD. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção, acho que cheguei dentro do tempo que eu tinha para falar, espero que vocês tenham aproveitado, espero que a participação de vocês no ENGIE Brasil 2021 tenha sido um sucesso. Tá? Todos os professores e pesquisadores da indústria que trabalharam para que esse congresso fosse um congresso bastante importante para a comunidade acadêmica e industrial. Nós trabalhamos bastante, eu posso falar que eu faço parte do comitê, e todo mundo só tem a agradecer pela presença de vocês e esperar que vocês fiquem motivados o suficiente para a nossa próxima edição. Então, agradeço a todos, tanto os participantes quanto os meus colegas da organização, e boa noite.